aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e vocês vão cair pra trás com a primeira notícia do vídeo de hoje. Eu não vou nem adiantar o que é, porque a gente já vai começar falando dela. Envolve o governo Lula e ainda vamos falar de mais coisas da turminha da carreta furacão, para no segundo tópico falarmos sobre questões internacionais com repercussão no Brasil, coisas ligadas ao Oriente. Depois vamos falar do consórcio, que segue aprontando. Serão as notas interessantes ontem, inclusive desdobramentos de duas notas, e comentamos em vídeo. Depois quero falar com vocês sobre uma nota interessante que saiu no jornal Liberal, que repercute algumas descobertas da CPI das ONGs, alguns materiais que foram obtidos através dos relatórios da ABIN, e que quem sabe vira um dossiê, não hoje, mas a gente vai comentar umas coisinhas extras. Depois eu quero falar para vocês muito sobre Bolsonaro e o movimento que ele encabeça. O Estadão resolveu publicar um editorial hoje criticando, assim, duramente Bolsonaro, e é um editorial que meio que se desmente ao longo, sabe? Ele é ser meio contraditório, porque ele reclama de Bolsonaro e no parágrafo seguinte ele mostra, não, Bolsonaro tá certo. E envolve algumas discussões que eu acho que são bem importantes. E eu quero mostrar pra vocês uma série de notícias que saíram nos últimos dias. Eu espero até que dê tempo, porque tem muita notícia no início. E eu acho que vem a calhar, no momento atual, alguns assuntos que estão sendo debatidos, algumas percepções que alguns jornalistas estão pegando. E se der tempo no final, temos algumas notícias do tema mais polêmico do Brasil, o judiciário brasileiro. Mas vamos começar. Se segura na cadeira, porque 3 horas da manhã de hoje, lá vem André Chaldes e Tássio Lohan. Eu não sei nem com esse meteoro, né? Não é uma pedrada. Ministério da Justiça, o Ministério do Flávio Dino, recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. Não foi uma, 2. O que a mulher do líder Comando Vermelho fazia no Ministério do Flávio Dino. E, gente, eles confirmaram. Ela realmente esteve lá. A pasta, inclusive, já tentou meio que se desculpar, falando que não, peraí, né, mas não tinha como a gente saber. Ministério da Justiça confirma ter recebido Luciane Barbosa, mas diz que não sabia quem ela era. Ninguém sabe de nada. Como é que você recebe uma pessoa e você não sabe quem ela é no Ministério da Justiça? Olha o apelido. Dama do Tráfico Amazonense. Como é conhecida, foi condenada por associação ao Comando Vermelho. Como é que esse país pode dar certo? Como é que a segurança pública nesse país pode dar certo? Assessores do ministro Flávio Dino receberam dentro do prédio do ministério uma integrante do CV 2 vezes neste ano. Conhecida como a Dama do Mal, Luciane Barbosa Farias esteve em audiências com 2 secretários e 2 diretores da pasta de Dino num período de 3 meses. O nome dela não consta das agendas oficiais. Além de não saber quem é, não tá nas agendas oficiais. Rapaz. Ó, e não é por nada, não. Não é por nada, não. Aqui tá com cheiro de fogo amigo. Sabe que alguém tá interessado, né, que o Dino não vá pro Supremo, quer que alguns outros nomes vá, assim, ó, vamos contar o que tá rolando. Assim, né, eu acho que os caras acharam no Google. Se bem que tem algumas postagens dela que estão no Instagram. Acho muito engraçado tudo isso daí. Enfim, a nota é bem longa. A nota traz postagens nas redes sociais, traz várias coisas, mas como eu queria comentar outras coisas no vídeo, e eu acho que já deu pra sentir o drama, só quis trazer mais 3 parágrafos. E outra manchete, né? Que eles publicaram mais uma, que é o marido dela. Procurado, o Ministério da Justiça admite que a cidadã, como se referem, né, a Luciene, foi recebida por secretários do ministro Flávio Dino, mas afirma que ela entregou uma comitiva e era impossível o setor de inteligência detectar previamente a presença dela. O setor de inteligência desse governo tá demais. Lê a nota na íntegra ao fim da matéria. Agendas públicas de autoridades costumam trazer informações sobre os demais participantes das reuniões, e não apenas da pessoa que pediu a agenda. A falta de controle pode, inclusive, representar um risco para os servidores. Acho que é muito bom o Estadão frisar isso, né?
Pois, né? Ainda mais que não estava registrado na agenda, né? Em maio, Luciene entrou no Ministério da Justiça como presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas, o ILA. Uma ONG, uma ongueira. Ongueira do quê? No papel, uma ONG de defesa dos direitos dos presos e que, segundo a Polícia Civil do Amazonas, atua em prol dos detentos ligados à facção. Parabéns, Lula. Parabéns, Lula. Tá no caminho certo, hein? Escolheu a dedo, seu ministro. Criada no ano passado, a organização também seria financiada com dinheiro do mal, de acordo com a investigação sigilosa a qual o Estadão teve acesso. Numa postagem no Instagram, Luciene escreveu ter levado a Velasco e autoridades do Ministério denúncias de revistas vexatórias no sistema prisional amazonense. Dilma, proteja os presos, Dilma, proteja os presos. A ONG dos presos foi falar com o ministro da Justiça para proteger os presos. O ministro não, né? O secretário do ministro. Este é o Brasil de Lula. Junto com essa outra manchete, saiba quem é Tio Patinhas. O líder, né, do comando, cuja esposa se reuniu com a equipe de Flávio Dino. Como um país desse pode ser levado a sério? Gente, é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como este país pode dar certo? É o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não foi um deputado que bateu uma foto e disse, pô, não sabia. Porque deputado bate foto com todo mundo. É o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi um erro? Foi um deslize? Uma falta de inteligência? Que era o responsável porque não estava na agenda? São perguntas que com certeza a Rede Globo vai abafar. Se é que a Rede... Eu acho que a Rede Globo nem vai comentar sobre isso. Isso aqui é muito desgaste pro governo Lula. Acho que as pessoas vão olhar e falar... já tá se normalizando absurdos e mais absurdos. Mas vamos ver. Vamos ver se a Globo vai abafar ou vai comentar. Eu acho que a Globo vai abafar. No Jornal Nacional não passa de jeito nenhum. Porque, né? Tu já pensou o cidadão brasileiro, o comum, que assiste o Jornal Nacional, ainda acredita no William Bonner, vê uma notícia dessa? Tu já pensou o que ele vai achar do governo Lula? Não pode, né? Tem que dar uma blindadinha. E aí, falando em visitas, né, o entorno, como é que anda o clima em Brasília, a Globo nos conta que de José Dirceu a Genuíno, petistas condenados no mensalão voltam ao palco político. Hashtag o Brasil voltou. Homem forte do primeiro mandato de Lula, quando chefiou a Casa Civil, Dirceu é quem tem se movimentado com mais desenvoltura pelos círculos de poder de Brasília. Aí aqui é engraçado, ó. Olha o que a nota diz. Em setembro, por exemplo, ele participou de jantar de um grupo de advogados. Que grupo? Por que não cita nominalmente, hein? Fala que é o Prerrogativas. Fala que é o grupo de advogados que apoia o Lula. Fala. Dói, né? Não consegue. Porque pega mal Prerrogativas, né? E vocês só citam quando é pra falar bem, né? Pra blindar o Lula, né? Meu Deus, que matéria porca. Em apoio à indicação do ministro-chefe da AGU, Jorge Messias, pro Supremo. Mas não fala qual é o grupo. Sua articulação, contudo, não se limita a aliados do governo. Eu acho seria muito bom, inclusive, o cara que a gente vai falar agora via público para desmentir a Globo. Aqui tá falando do Dirceu, viu? O Dirceu ainda mantém diálogo frequente, por exemplo, com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, principal partido de oposição a Lula. Hoje, em lados opostos, Dirceu e Valdemar dividiram cela no Complexo da Papuda, em Brasília, após serem condenados no Supremo em 2012 no esquema de compra do apoio parlamentar. A Globo não consegue nem chamar de mensalão mais. Que pra abafar a história, ninguém dá um Google, né? Um jovem aí, 16 anos, que nunca ouviu falar, fala, nossa, condenado no mensalão? Que é que foi isso, né? Aí se você... Meu Deus, ter visto no governo Lula, então tem que abafar. Tem que abafar, não pode dar os nomes, tem que tornar mais difícil, né? Pesquisar o que foi que aconteceu. Agora eu tô intrigado. A Globo tá mentindo? É fake news? Ou Valdemar vem mantendo diálogo frequente com José Dirceu? Porque se sim, pelo menos fica bem claro agora alguns movimentos que o Valdemar vem fazendo, né? Principalmente sabotando o Bolsonaro. Há cerca de 15 dias, Dirceu também discutiu a política de segurança pública da atual gestão com o tucano Aloysio Nunes.
A exemplo do Disseu, Genuíno, que presidiu o PT na época do Mensalão, tem participado de reuniões internas da legenda, nas quais discute os rumos do governo em temas como a relação com o Congresso e com militares e até diplomacia. Até hoje, considerados símbolos da militância do partido, os dois gravaram vídeos para cursos de formação de petistas interessados em concorrer nas eleições municipais do ano que vem. Já a atuação de João Paulo Cunha, que presidia a Câmara na época do escândalo. Qual escândalo? Tem nome, não? Tem nome nesse escândalo? Hein? Já esqueceram? É um mensalão! Né? Mas, enfim, a atuação dele tem se dado no campo jurídico. Após estudar direito durante o período no qual ainda cumpria a pena, hoje é sócio de um escritório de advocacia contratado pela Previ. Sabe qual é a Previ? É o fundo de pensão do funcionário do Banco do Brasil. O Globo devia ter falado só que é o maior fundo de pensão do Brasil. Acho que é melhor. Talvez acho que da América Latina. Dá um peso maior, né? Porque fica, o fundo de pensão. Não, o maior. Maior. Não, petista, lulista, condenado no passado. No esquema que perdeu o nome, que a Globo não fala, tá? Pra não atrapalhar o Lula. E tá aí agora. Né? O amor voltou. O amor voltou. Ele também entrou em campo para traçar a estratégia de defesa do ex-ministro Gonçalves Dias, que foi exonerado pelo Lula, após ser filmado circulando entre os invasores, né, do palácio no dia 8. Em mensagem a aliados obtidas pelo Globo, Gonçalves Dias, como militar como é conhecido, agradece o assessoramento dado por Cunha. Esse é o Brasil da frente ampla, do amor. Foi para isso que eles tiraram Bolsonaro, né? Bolsonaro é um grande problema. Chefia da EBC será entregue aos olhos e ouvidos de Paulo Pimenta na estatal. Sai Hélio Dolly, um cara, né, que deixava a ideologia, e é uma ideologia bem nefasta, falar mais alto, e agora vai entrar outro ideólogo, mas esse é um pouco mais experiente, pelo menos do campo da ideologia, porque da comunicação não tem nenhum conhecimento, porque o governo Lula não está preocupado com cargos técnicos, apenas em criação de narrativas e doutrinação. Você vê ali, ó. Indicado pelo chefe da SECOM, Jean Lima participa da mesma corrente interna do PT, a que Pimenta integra, a Socialismo em Construção. Estão sempre construção, porque estão sempre deturpando Marx. Toda vez que deu errado, deturparam Marx. Hoje está difícil as palavras sair. Como diretor-geral, era olhos e ouvidos de Pimenta na EBC. Lima é historiador. Seu trabalho na EBC é sua primeira experiência em uma empresa de comunicação. O PT despreza os técnicos, né? O cara é historiador, então vou botar ele aí para chefe EBC. A gente tá precisando realmente reescrever a história do Brasil, né? Apagar o período Bolsonaro, vender Lula como o grande salvador da pátria, né? Meu Deus, herói nacional, que sabe até ganhar um prêmio Nobel. E aí, nesse meio tempo, você vê a preocupação do governo, quer dizer, não existe preocupação desse governo. Não existe nenhuma. Não está preocupado com nada. Só fazer obra e se perpetuar no poder. Porque você vê, ó, a nova pesquisa de popularidade do governo encomendada pelo Planalto. O Planalto encomendou ao FSB, para o início de dezembro, uma ampla pesquisa de opinião nacional para tentar medir o pulso do que a população pensa do governo Lula. E tem lá um parágrafo para explicar tudo mais. Na SECOM, o levantamento foi apelidado de mini-censo. Será que é assim? Olha quais são as preocupações. Não, vamos ver como é que tá a nossa imagem perante a opinião pública. Para fazer o quê? Tomar medidas, etc, tudo mais. Então, assim, o Lula governa unicamente em prol de sua própria imagem perante as pessoas. Então, se ele tiver que fazer, ele vai olhar o que ele tem que fazer para ligar, né, mais notoriedade, mais likes, mais curtidas, ele vai fazer. Não importa se é bom, se não é bom, se é importante, se não é importante para o Brasil. É só ele. E a Globo relata na maior naturalidade. Vamos continuar falando desses dois. A gente viu bastante, né? Um pouquinho aí do governo Lula. Toda vez que vaza alguma coisa do governo Lula, e nunca pela Globo, você já percebeu que está chegando em novembro. Não, a gente já chegou em novembro. Estamos chegando na metade de novembro. Não ocorreu um único escândalo divulgado pela Globo. A Rede Globo, com todo o seu aparato, toda a sua penetração, com todas as suas fontes,
não conseguiu revelar um único escândalo para o Brasil. Não é possível. Não é possível que um governo como Lula não tenha tido um escândalo, porque tiveram vários. Vários. Isso é mais uma prova do que a Globo vem fazendo. Então, assim, quando a gente quer saber o que é que está acontecendo no governo Lula, a gente tem que tirar a blindagem da Rede Globo. E você vê, é uma coisa bem feia, né? Primeira notícia do vídeo de hoje, eu acho que deixa bem claro algumas coisas que vem rolando. Já quando se trata em Bolsonaro, toda vez que você tirava, né, essa cortina protetora para saber das entranhas do que estava acontecendo, eu acho que normalmente a população se surpreendia positivamente. E o caso mais icônico foi a reunião ministerial, aquela que o Moro, né, criou aquela confusão toda e vazou. Aí quando vazou, o pessoal viu, nossa, a preocupação de Bolsonaro era com o Brasil, era com os trabalhadores, era para garantir que as pessoas pudessem trabalhar, cobrando seus ministros. Meu Deus! Só que ele xingou, né? Xingou várias. Nossa, ele xinga, gente. E aí, ontem o Carlos ele postou um vídeo. Eu vou dar play primeiro no vídeo, depois eu complemento. Trazer mais duas informações extras que eu acho que anima um pouquinho o dia de vocês. Saber que ainda existem boas pessoas por aí. Esse daqui é o Fernão Lara Mesquita, né? O indicador tá aí, talvez outro aí na Revista Oeste. Enfim, eu não sei onde foi esse vídeo aqui foi postado. Eu sei que é o Fernão Lara Mesquita. Você liga o que ele disse. Com Israel e com o Hamas, né, chegou num ponto crucial. Né? Deixa eu fazer uma revelação para vocês. 4, 5 dias atrás, eu encontrei por acaso um dos advogados que trabalha para o Bolsonaro. Né? E comentei com ele, eu falei, olha, por que você não sugere ao presidente que ele, aproveitando as boas relações que ele tem com o governo do Netanyahu, trabalhe para resolver essa história do embarque dos brasileiros que estão presos ainda em Gaza? O cara falou, pô, que boa ideia, tá, vou falar com ele. Umas horas depois ele me retornou e me falou, olha, surpresa, eu falei com ele e ele me disse que já faz 5 dias que ele está negociando no telefone diretamente com o pessoal do governo do Netanyahu para isso. Mas me pediu absoluto sigilo, né, porque ele não queria de maneira nenhuma aparecer nessa história. Eu falei, pô, subiu no meu conceito, né? O Fernão Lara Mesquita disse, pô, o Bolsonaro subiu no meu conceito, né? O cara não tá atrás de holofotes. E, se vocês tiverem uma memória boa, eu usei a reunião ministerial porque assim o Brasil inteiro soube. Mas, quando você pega assim um governo, mais ou menos como as coisas se deram, tem um cara que, no início, ele criou uma certa resistência a Bolsonaro. Ele era bem resistente, vamos falar assim. Que era o Constantino. O Constantino era um cara bem resistente a Bolsonaro. E aí o Constantino, quando ele meio que começa a perceber que tem algo errado, ele fala, cara, assim, eu discordo de Bolsonaro em algumas coisas, mas eu tô percebendo que essa turma do consórcio tá demais. Tá demais. E ele começa a se olhar, e ele começa, né, se aproximar um pouco mais do bolsonarismo e tudo mais, o Constantino. E aí, quando ele percebe que ele fala, cara, eu acho que eu julguei mal o Jair. Aí, quando ele começa essa mudança, eu lembro que o Constantino ele foi em alguns programas. Eu acho isso bacana quando o cara dá o relato. Quando o cara fala, cara, eu mudei minha visão sobre o cara. E aí o Constantino falava o seguinte, eu via muita gente, ele falava mais assim, não, eu via muita gente na rede social, defendendo Bolsonaro, isso, aquilo, outro, mas às vezes você não leva muito a sério, você fala, é torcedor, né? É torcedor, eu não vou prestar atenção nos torcedores. Só que aí o Constantino contava que ele tinha contato e tinha acesso a algumas pessoas que faziam parte lá da equipe econômica do governo, né? Lá do Guedes, etc, e tudo mais. E aí o Constantino falou que assim, que ele às vezes se encontrava com uma pessoa, se encontrava com outra, acho que não sei se ele relatou o próprio Guedes. Ele falou, cara, as pessoas me contavam assim, histórias de Bolsonaro, que eu falei, não é possível. Aí o cara falou assim, pô, Bolsonaro fez isso. Eu falei, meu Deus, Bolsonaro subiu no meu conceito. E aí o Constantino falou que essas percepções de coisas que aconteciam quando ninguém via, fez ele dar aquele estalo. Falou, cara, eu tava sendo talvez um pouco injusto com o Jair. E aí, isso aí foi, sei lá,
até mais ou menos metade do ano de 2019, quando a gente tinha uma certa resistência. Depois mudou bastante. Então você vê assim, as pessoas que estão no redor acabam percebendo esse negócio e falam, cara, olha a diferença. O cara não só tá tentando passar uma imagem para as pessoas, até quando as pessoas não estão vendo, ele tá trabalhando. Eu sei de uma história também que posso falar, não tem desde Bolsonaro, histórias que nunca vieram a público. Ano passado, certa vez, teve um senador que protocolou um projeto de lei, que esse projeto de lei meio que iria criar uma espécie de sindicato de, sei lá, influenciadores digitais, etc, tudo mais. E qual era o problema desse projeto de lei? Esse projeto de lei, na época, ele dizia que, sei lá, essas pessoas, influenciadores, eles não poderiam fazer nenhum tipo de perseguição, isso, aquilo, outro, blá, 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 por questões políticas, por questões ligadas a gênero, a isso, aquilo, outro, blá, 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 blá. Só que aqui entra o ponto. Quem é e quem não é um influenciador? Será que uma pessoa com 1.000 seguidores nas redes sociais é um influenciador? Então você criava uma série de regras, de proibições. E nesse mesmo artigo falava, botava assim, no final, mais ou menos assim, ó, vírgula, mas isso não é aplicado ao jornalismo profissional. Ou seja, era um projeto de lei a priori bobinho, não é? Que ia criar uma espécie de sindicato para influenciador, só que dentro dele, você ia criar uma nova casta. Você ia dar poderes, assim, de um novo patamar para jornalistas, porque jornalistas, esses sim, poderiam fazer críticas. Você está falando, ó, você não pode perseguir ninguém por divergências políticas, mas o jornalista pode. Então, peraí. Tava se criando uma lei bonitinha para taxar qualquer pessoa na internet com mais de 1.000 seguidores como um influenciador que está perseguindo alguém e você sofreu algum tipo de punição. Soube, com a mais pura convicção, uma coisa que avisaram Bolsonaro. Se eu não me engano, foi em torno assim de, sei lá, 5 horas da manhã de um sábado. Bolsonaro respondeu ainda às 6 da manhã desse mesmo sábado. Falou pra pessoa, cara, é absurdo isso daí. Eu vou trabalhar, preciso sair de pauta. E quando foi terça-feira, esse projeto de lei saiu de pauta. Dou esse relato pra vocês também. Vocês podem acreditar ou não. Ninguém soube. Ninguém soube. Bolsonaro nunca publicizou isso. Eu já ouvi, de ver assim, falar, cara, de conversa tudo aqui, ó. Olha o que aconteceu. Digo pra vocês. Esse é o Jair quando ninguém tá observando. É o Jair por detrás das câmeras. Como é que eu não defendo esse cara? E pode ver, toda vez aparece alguém com alguma história do que o Jair fez, pá, e ninguém soube, e a pessoa às vezes quer contar. Eu achei muito bacana, parte do Fernão, contar isso pras pessoas, né? Você vê que, né? Aqueles que se ajoelham serão exaltados, né? Não é bem assim os termos, mas vocês estão entendendo o que eu quero falar. Mas independente disso, pegando aqui o gancho dessa questão internacional, eu queria mesmo comentar sobre isso. Umas coisas interessantes que aconteceram nas últimas horas. A Tsui colocou aqui, né? Uma colagem. Tá pequena, mas dá pra meio ver que só tem um rosto aqui, né? O rosto de uma mesma pessoa. E aqui são postagens de diversos veículos diferentes da imprensa nacional. DCM, Revista Fórum, Isto É, Globo, CNN, Poder 360, Folha de São Paulo. Pô, o cara tá em todas. Metrópolis, o cara aparece em todos os locais. É sempre o mesmo rosto. E ela fala assim, ninguém achou estranho. Ela diz, eu achei. Apenas uma única pessoa que dá entrevista, só uma. E assim, e é mostrado por órgão federal, faz vídeo com Lula e o exalta. Porque nesse print aqui, tem postagens dele do Instagram dele. A pessoa que tá rodando na imprensa, dando entrevistas, aparecendo nas capas das matérias, é só uma. E essa pessoa é um apoiador do Lula. Coincidências. Aí, quem também percebeu isso foi o Herbert Passo. Ele percebeu isso no Instagram. E aí a Sarita viu. Ela pegou os stories dele no Instagram e postou no Twitter. Ela fala assim, ó, interessante o levantamento que o Herbert postou no Instagram dele sobre esse brasileiro que deixou a mãe e a irmã, né, lá no conflito, e que tanto aparece na imprensa por aqui. Segue uma sequência de 12 stories que ele publicou.
Aí tá assim, ó. Brasileiro se emociona ao se despedir da mãe e irmã antes de deixar a Gaza. Isso aí até anota no Lauro Jardim, falando assim, né? Não, que a diplomacia falou que elas ficaram lá por interesses pessoais. O cara veio, né? Então, assim, que tipo de homem deixa mãe e irmã no conflito? 12 anos tem a irmã. Estranho, né? Rapaz, deixa tua irmã com a mãe. Mas... Aí ele fala, né? Estou tentando entender como alguém entra nessa seleta lista. Tá ali, ó. Ele faz parte do grupo de 34 brasileiros, né? Que deixaram lá o país. Achei o perfil. Ao menos para pagar a mensalidade do selo, não tá faltando dinheiro. Aí tá ali, né? O selinho de verificado. Aí tem uma postagem, né? Baba ovo do Lula. Não escreve em português como brasileiro. Aí tem ali uma imagem do Lula, né? Tem um comentário muito pesado sobre Israel. Nem vou ler, mas vocês podem dar uma pausa, dar uma lida, pra saber como é que pensa aí o queridinho da imprensa. Ele postou o ator, né? Esse cara tá famoso, mas cadê esse? Não é possível que vocês não viram. Esse cara faz tudo. Ele é ator de qualquer que você conseguir pensar. Ele dá entrevistas para grandes redes de TV. Detalhe, para Meu Papel e Nós Brasileiros. Aí tá ali, ó, a postagem dele, da entrevista para CNN. Meu papel, mostrar o que sofremos, né, o que nós brasileiros passamos e o conflito que acontece lá. Ainda botou obrigado BBC Brasil pela oportunidade de ir CNN. Engraçado, né? O papel dele é mostrar o que tá sofrendo. Pisa na bandeira de Israel em São Paulo em 2015. Em 2015, participando de manifestação, pisando, né? Ela é de Lula, apoia Lula. Aprende português para, não sei, né? Pra que, não sei, mas aprendeu em 2015, né? Pra dar entrevista na Globo. Em 2015, já dava entrevista pra Globo. Esse é o cara que aparece na capa das matérias e dando entrevista desde 2015. Palestra em escola, 2015 também. Nem vou ler o que tá ali na esquerda, mas vocês podem dar uma pausa, dar uma lida, né? Como ele tá chamando o povo judeu. Enquanto isso, né? Não é nem falar. O Herbert colocou ali o que aconteceu. Enfim. Engraçado isso, né? As coisas que estão acontecendo recentemente. Como a imprensa noticia os eventos internacionais, como a imprensa lida com o governo Lula, o posicionamento do governo Lula, o posicionamento dos ministros de Lula. O Hélio Dolly caiu, mas... Porque o Paulo Pimenta queria a vaga do Hélio Dolly, né? Não é porque eles não eram amigos. Mas uma das conselheiras de Itaipu também falou poucas e boas na internet e não caiu. Eu só notinha na Folha de São Paulo mês passado e ficou por isso mesmo. Muito intrigante. Aí sobre a operação que teve semana passada, que prendeu 2 pessoas, né? Por associação com um grupo muito complicado. Quando é assim G1 e tá com azul escuro, é porque saiu no Jornal Nacional. Investigado por planejar, né, confusões contra pessoas no Brasil, dá detalhes sobre recrutamento de brasileiros para a prática de atos muito perigosos. Tá vendo aí, né? O que está se passando no Brasil. Aí saiu essa nota aqui hoje de manhã, cedinho. Polícia Federal vê formação de rede de mercenários, né, desse grupo no Brasil. Aí olha o subtítulo. Investigadores não identificaram vínculos ideológicos de alvos de recrutamento com a organização radical. Segundo a polícia, é só pelo dinheiro. É só o dinheiro. Não tem vínculo ideológico. Eu acho que dá para traduzir a matéria assim, ó. A Polícia Federal foi atrás e descobriram que eles não votaram em Bolsonaro. Então não tem vínculo ideológico. Não votaram em Bolsonaro, né? Não tem vínculo ideológico. Se a pessoa tivesse votado em Bolsonaro, mas não votou, né? Então não tem vínculo ideológico. Será que eles votaram nulo? Será que eles fizeram campanha pra alguém? Não sei, o nome não foi divulgado ainda, né? É segredo de Estado, segurança nacional. Não tem vínculo ideológico, viu, gente? Viu? A Globo tá fazendo questão de te falar isso. Então, fica de boa. Não se questione. Aí ontem, teve em São Paulo
um ato a favor do Grupo H, né? Com bandeiras vermelhas, a bandeira do Grupo H, né? Você vê aí, tá no Metrópolis. Tu já imaginou? Cara, e assim, e a naturalidade como as coisas acontecem é sensacional, mas sensacional. Se fosse qualquer atozinho da turma da direita apoiando metade disso, mixi, a polícia tinha chegado ontem mesmo, levado todo mundo embora. Mas a esquerda pode tudo. Aí, diante desse cenário, né? É que estávamos comentando nota do Metrópolis, fala só um pouco mais do consórcio. Ô Noblar, chupa Bolsonaro. Só botou a foto de Bolsonaro. E isso aí, pra dizer que os brasileiros foram repatriados e foi o Lula. O jornalista Silvio Navarro até diz, né? Jornalismo? Isso é jornalismo? Isso é jornalismo, Noblar? Óbvio que não, né? Aí, veja isso. Isso parece jornalismo também pra vocês? Quem é do Rio de Janeiro já deve estar falando, meu Deus do céu. Quem não é, vai entender porque eu tô perguntando isso. Feira de Acari viraliza nas redes sociais com preços muito abaixo dos mercados. Você lê isso, gera uma certa curiosidade, né? Nossa, que feirinha engraçada. Aí você, vamos ver o subtítulo. Mercado a céu aberto. É montado aos domingos na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., às margens da linha do trem. Tá. E aí? Vamos ver alguns parágrafos para você entender, né? Porque eu quis trazer essa nota. Antiga conhecida das autoridades, a Feira de Acari na zona norte do Rio continua a funcionar a pleno vapor. Nos últimos dias, imagens do local viralizaram nas redes sociais com vendedores anunciando produtos com preços muito abaixo do valor de mercado. Irregular já foi apelidada de rouba-tudo e roubalto por escoar peças de veículos roubados. O mercado a céu aberto é montado aos domingos, né, na Avenida Pastor Luther King Jr., às margens da linha do trem. A Secretaria de Ordem Pública do Rio afirma que não autoriza a realização da feira e pede a ação das polícias por se tratar de um local de influência direta do crime, com presença da turma que vende substâncias proibidas, né? E que tem ferramentas e onde são comercializados produtos oriundos do roubo, furto e contrabando. Entendeu que essa feirinha, a tal feirinha de Acari que viraliza nas redes, com preço muito abaixo, são produtos roubados, gente. A Globo não consegue falar, ó, feira de contrabando viraliza na internet. A pessoa lê a manchete, a pessoa lê o subtítulo, e ela sequer sabe do assunto principal. Estamos lidando com um local de contrabando, um local de roubo, com um local dominado pelo crime. Esse é o consórcio. Aí, você tem que ler a matéria quase toda lá, chegando no fim que você vai descobrir, ó. O levantamento da Fijan estima que os roubos de carga no Rio causaram prejuízo de 390 milhões de reais em 2022. Eu acho que grande parte desse prejuízo é do setor privado. Pessoas que produzem, tentam gerar empregos. Um país desse, né? Você viu uma nota como essa? Você acha que a Globo vai contar quem foi visitar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, postando notas assim? Esse é o consórcio. Aí, padrão Rede Globo de qualidade. Revista Fórum. Ana Hickman teve um problema aí, né, com o marido dela. Ela, a ponto que foi agredida, ela fez BO. Não tava lá pra saber como é, mas ela fez BO. Tá a maior confusão na internet. Aí a revista Fórum fala assim, ó, confirmado. Ana Hickman foi mesmo agredida pelo marido bolsonarista. Entende aquela nota, né? Não foi encontrado o vínculo ideológico? É isso daqui, ó. Então imagina qual o lado ideológico dos caras que foram presos pelo Jornal Nacional. Aí o Marcelo de Carvalho, né? O sócio aí da Rede TV, disse: esse é o lixo que se transformou o jornalismo do Brasil. O que importa não é divulgar o lamentável episódio, mas afirmar que o marido era bolsonarista, como se houvesse, né? E eles sabem que não há algum tipo de conexão. Se por hipótese o marido fosse esquerdista, seria apenas marido, o que evidentemente é a maneira limpa de se dar a desagradável notícia. Aí no vídeo ontem a gente comentou sobre a Globo, muito preocupada com a ferramenta de checagem do Twitter, as notas de comunidade, e para minha surpresa,
A Globo não tomou uma checada? No meio da cara, no meio da lata. Checagem coletiva no antigo Twitter. Permite uso político e desafia a TSE. Aí a Globo tomou uma checada, né? Pra desmentir. Somente notas avaliadas como úteis por pessoas com perspectivas diversas aparecem nos posts. O programa se pauta pela transparência. Todas as colaborações são publicadas diariamente e o algoritmo de avaliação pode ser inspecionado por qualquer pessoa. E aí a pessoa deixa 3 links sobre o Twitter explicando o funcionamento das notas de comunidade e o 4º link, inclusive, escancaram a fake news grotesca que está na matéria, onde a Globo pega supostos especialistas, que você vê quão despreparados eles são, para falar que eles estão preocupados com o algoritmo. Nossa, o algoritmo! Ele é muito mau, ele é muito malvado. E o 4º link é um site chamado GitHub. Talvez muitas pessoas não conheçam, mas eu tenho certeza que tem alguém assistindo que conhece o GitHub. O GitHub talvez seja o maior fórum de compartilhamento de algoritmos. O algoritmo está disponível para você analisá-lo no GitHub. Então, os especialistas que estão preocupados com o algoritmo, eles poderiam entrar no GitHub e olhar o algoritmo. É transparente. Olha só como são as coisas. Você consegue ver, assim, o nível de fake news da Rede Globo, eles trazem até especialistas para reforçar a mentira que eles contam. Não tem nada que atrapalhe mais o país do que a Globo. É prejudicial. Desligue a TV. Você vai no lugar, tá com a Globo, peça para trocar. Fala assim, cara, você podia para mim desligar só enquanto eu tô aqui, bota outro canal. Globo não. Fale para as pessoas, desligue a TV. Isso está destruindo o Brasil. É só mentiras. E aí eu anoto que a gente comentou ontem também. Saiu no jornal impresso. Invasões do MST são instrumentos legítimos de pressão. Página 7 do Caderno de Política do Globo. Dá para vocês? Óbvio que não, né? Mas vamos lá. Vamos falar sobre jornalismo para valer depois dessa nota que foi feito pelo O Liberal. Esse jornal aqui, não é os liberais, não. Esquece os liberais. Não sei nem porque tá o nome de liberal. Que liberal nem fala da CPI das ONGs. Eu nunca vi um liberal falar da CPI das ONGs. A gente vai chegar lá. Antes disso, porque tem a ver também com notícias internacionais, eu acho que mostra muito o que é o governo Lula. Lula reverte posição de Bolsonaro e Aia vai definir direito à greve. O UOL já havia revelado que em documentos diplomáticos obtidos com exclusividade, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assina uma carta na qual pede que de forma urgente o caso da ação no tribunal seja incluído na agenda de debates. A Corte Internacional de Justiça tem sua sede em Haia, mas não deve ser confundida com o Tribunal Penal Internacional, que fica na mesma cidade. Ambas, porém, representam esforços de garantir que a ordem internacional esteja baseada em regras válidas para todos. Para observadores, a decisão do governo Lula revela que existe uma aposta no sistema de tribunais e do direito internacional. O mundo está percebendo que o governo Lula está apostando em tribunais, no judiciário, para avançar com suas agendas. Uau, quem poderia... Ninguém tinha percebido nisso, né? É porque eles não moram no Brasil, mas você tá vendo, né? O Lula está tentando dos tribunais para isso. E engraçado que ele, inclusive, né, se vale do direito internacional. É um vassalo para atuar contra o Brasil. Mas tudo bem. Aí vindo pro jornalismo de verdade, que conta coisas importantes sobre o nosso país. Um assunto que vem sendo deixado de lado pelos liberais. Não tem um único liberal que comente sobre a CPI das ONGs. Quando foi a última vez que você viu, gente, algum liberal falando da CPI das ONGs? Onde está o Partido Novo? Onde está o Deltinha? Né? O grande capitão do Novo. Estava lá celebrando que agora o Novo está ganhando muitos novos filiados.
Mas e aí, cara? E o Brasil, hein? O Amazônia Azul diz, ó. A BIM aponta ação de estrangeiros e ONGs contra o interesse do país na Amazônia, Partido Liberal. A BIM já fala isso pelo menos desde a década de 2000. Está tudo no relatório da CPI do INCRA/FUNAI, o envolvimento de membros do Estado com ONGs. Todo mundo sabe e ninguém, absolutamente ninguém mesmo, faz nada. Aí tá ali, ó. Olha o subtítulo aqui, né? Tá mais bonito assim, né? Organizado. Documentos da BIM, enviados à CPI das ONGs e acessados com exclusividade por O Liberal, dizem que consórcio financiado por agência governamental norte-americana, a USAID, que vocês já devem conhecer muito bem, pode configurar tentativa de interferência externa na região e facilitar até a biopirataria. A comissão abriu nova frente de investigação. Em um conjunto de relatórios que chega a 490 páginas, a BIM cita o financiamento internacional como motriz de atuação dessas ONGs e aponta para tentativas de interferência externa na região mais cobiçada do planeta. A BIM cita a USAID, que é a agência do governo dos Estados Unidos da América para assistência humanitária e econômica a outros países, como uma das principais fontes financiadoras dessas atividades. A USAID não apenas financia, mas como ela tenta colocar em campo políticas públicas e ela também tenta ajudar, né, na formulação, inclusive, de grupos. O Observatório do Clima, né, que é um compilado de vários ongueiros que se uniram em torno de uma única ONG, foi fundado após a reunião do USAID em 2006. A gente já comentou sobre isso em vídeo. Está no Atlas, registrado na história deste ano de 2023. Segundo a BIM relata, a USAID seria responsável pela terceirização de ações de ONGs de grande porte, como o ISA, como o WWF, como o Amazon. Algumas delas envolvem ações de monitoramento via satélite de estradas, comunidades tradicionais e tipologias florestais. Também são listadas outras fontes de financiamentos internacionais, como fundações privadas estrangeiras. E um dos trechos do documento indica que tais organizações não governamentais buscam influenciar organizações indígenas e povos tradicionais no sentido contrário ao da construção de obras de infraestrutura projetadas pelo governo brasileiro. Segundo avalia a BIM, isso resultaria em dificuldades impostas a obras de infraestrutura, que a gente está vendo nos dias atuais. Margem Equatorial, Ferrogrão, BR-364, Lian-Tucuruí, exploração do potássio na região lá de Altazes. A construção de usinas hidrelétricas na região amazônica é apontada como um dos pontos sensíveis pelo relatório. A ABIN indica que, após a desapropriação de áreas da terra indígena Raposa Serra do Sol, houve determinante ação de ONGs para incentivar famílias a se instalarem às margens do rio contíguo, para, no futuro, justificar a existência de comunidades e assim barrar o início da construção da hidrelétrica de contíguo. A inteligência brasileira ressalva que, por vezes, são percebidas atuações relevantes para as comunidades locais, para a preservação ambiental, parte das ONGs, né? Às vezes tem uma coisa útil, mas a BIM pontuou, entretanto, que permanecem implicações de ordem política, uma vez que o posicionamento dessas organizações, materializado em campanhas midiáticas, frequentemente entra em conflito com projetos de infraestrutura na região. Nesse ponto, o documento cita a hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no Pará, que enfrentou forte oposição de segmentos da sociedade civil internacional. Então tem um vídeo sobre Belo Monte, que até do Amazônia Azul ele que postou. Já vou mostrar para vocês. Mas, hoje não deu tempo. Eu achei algumas notas interessantes sobre esse caso de Belo Monte. Devo trazer essa semana. Não acho que a gente vai fazer uma viagem ao passado muito distante, não. Mas eu achei algumas coisas interessantes. E aí, em uma dessas notas, fala de Itaipu. Eu queria achar sobre Itaipu, aí eu acho que virava um dossiê, mas do que eu já pesquisei até então, eu não achei. Porque algumas notas me falaram, né, falando de Belo Monte, que houve protestos na construção de Itaipu. Assim, eu fui atrás, mas eu queria ver se encontrava o nome de algum grupo em específico. Falando, esse grupo atuou. Porque você pensa na Biblioteca Nacional, o termo Itaipu aparece 13 mil vezes. Eu não tenho tempo como chegar a 13 mil itens para sair olhando. Tentei cruzar com protesto. Mais de 600 menções. Uma mesma página, a palavra Itaipu é a palavra também protesto. Enfim.
Se tiver alguma informação, tente me alcançar em algumas redes sociais sobre Itaipu. A maior parte das, assim, mas grupos específicos. E a gente vai atrás ver se a gente acha alguma coisa interessante. Vamos continuar. Tem informação extra também, mas depois do vídeo que eu vou mostrar de Belo Monte eu conto pra vocês. Manifestações e protestos com mobilização de ONGs transnacionais marcaram a construção de Belo Monte e do complexo hidrelétrico de Tapajós. Firmam pacto de forças para lançamento de mobilização mundial pelos direitos dos índios contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte e outras usinas hidrelétricas em áreas indígenas. Incluem reivindicações e manifestações junto a organismos internacionais multilaterais, tipo uma ONU da vida, vão chorar para a ONU, visitas a ONGs europeias, reuniões e encontros com lideranças indígenas nacionais e internacionais, abaixo-assinados, filmes, vídeos, segue documento da BIM. Interferência e biopirataria. Outro ponto destacado pela inteligência diz respeito à venda de créditos de carbono. Vai vendo! O documento da BIM ainda fala em uma tentativa de interferência externa na elaboração de planos de manejo e articulação de organizações financiadas pela USAID com o governo estadual e com algumas lideranças indígenas, com visitas à possibilidade de venda dos créditos de carbono. O relatório aponta ainda que determinadas ONGs vendem pacotes com roupagem de turismo para facilitar a entrada e atuação de pesquisadores estrangeiros na Amazônia. Um dos citados é a Associação Amazônica, que atua na comunidade rural de Xixuaú, em Roraima, e recebe apoio de entidades italianas e britânicas. De acordo com a BIM, essa ação resulta em risco de acesso não autorizado ao patrimônio genético brasileiro. Né? Chega a turma no Brasil, aí vem a ONG, não, estamos fazendo um trabalho de turismo. Turismo. Aí vai lá os botânicos, os turistas levam algumas plantinhas, algumas sementinhas. Daqui a pouco eles roubam um produto só tem no Brasil, patenteiam e depois nos vendem, né, por valores exorbitantes. Já vimos esse filme no passado. Os documentos condensados neste relatório foram produzidos entre os anos de 2002 e 2023. Bom, esse vídeo aqui é responsabilidade da Yassani Calapalo, que é indígena que tá ali, que ela vai falar sobre Belo Monte. O cara questiona ela, né? Sobre as indenizações de Belo Monte. Eu falei em vídeo, falei, cara, eu não sei como é que Belo Monte conseguiu sair do papel. E aí o Amazônia Azul, ele viu isso e ele falou o seguinte, quem fez o questionamento no dossiê de hoje sobre como as ONGs deixaram construir a usina de Belo Monte. É uma dúvida que eu sempre tive. Lembro que, em um momento, a gritaria das ONGs se silenciou. Um dia eu vi este vídeo e algumas coisas começaram a fazer sentido. Vamos ver o que essa senhorita tem para falar. Escuta... Cadê, pai? Vai. Não baixei esse vídeo. Não baixei o vídeo. Mas tá fácil. Amazônia Azul. Opa. Mídia. Aqui o vídeo que ele postou. Tá bem recente. Aqui. Pronto. A ação da Belo Monte foi para as ONGs? É isso que você falou? As ONGs. Literalmente, as ONGs. As ONGs, eu posso até citar os nomes aqui, mas... A voz das etnias. Pode? Pois é. Nenhuma aldeia do Xingu que fica próxima à usina do Belo Monte recebeu. Eu digo a usina que fica ali em Paranatinga. Não sei se vocês já ouviram falar. Paranatinga. Essa usina está mais próximo das aldeias. A aldeia Coluene, a aldeia Sabiá, a aldeia Terrungu, que é a minha aldeia, a aldeia Barranco Queimado. E essas aldeias são mais próximas à usina PCH, que fica ali no Rio Coluene, que o pessoal do PT construiu. Nenhuma dessas aldeias receberam a indenização. Nenhuma. Quem recebeu foram as ONGs. Afirmações duras. Nenhuma das aldeias recebeu nada. Só as ONGs. Será que foi por isso que saiu do papel? Enfim.
Depois que eu vi esse assunto do liberal, eu nunca pesquisei sobre o SEID no Arquivo Nacional. Aí eu botei o SEID no Arquivo Nacional. Não vai aparecer nada aqui depois, quando já acabou o tema. Mas eu vou até dar de sugestão quem tiver com tempo e interesse. Coloquei o SEID no Arquivo Nacional, tem trocentos materiais. E eu acabei... Sabe aquele fato que marca a história do país? Assim, que fala, cara, não tem como... Cara, como é que isso não tá registrado, sabe? Naquele âmbito, isso é algo gigantesco. A própria construção de Itaipu, eu acho que quando você fala no âmbito de obras de infraestrutura, é um capítulo que não pode ser esquecido. Foi uma obra que o aval do Castelo Branco sai em 66 e é inaugurado em 84. Foram 18 anos. Um negócio assim que, pô, marcou uma época. E aí, pensando sobre o SAID, gente, eu não descobri. Eu descobri porque eu não sabia. Talvez você saiba. Sabia que o MEC criou um plano de ensino, criou uma política pública que é um marco. Existe na internet, você procura, virou um episódio que é MEC USAID. O programa MEC e o USAID. E aí eu comecei a ouvir uns debates sobre isso e eu tenho que me aprofundar. Eu não sou especialista em educação, não sou mesmo, mas eu comecei a ouvir algumas coisas que, na minha cabeça, começaram a fazer um certo sentido. Algumas perguntas que eu tinha, que, por exemplo, eu cresci escutando pessoas falando, eu estudei, eu fiz magistério, eu fiz isso, sabe? E você vê que a educação brasileira, ela foi mudando. Antigamente era bem claro, assim, o primário, o ginásio, o ensino médio, a forma como a educação brasileira se constituiu. O Brasil tinha uma educação mais voltada à educação clássica. O Brasil bebia da escola francesa de educação. E as coisas mudaram. As universidades mudaram. A educação também mudou. E eu comecei a ver que as pessoas apontando que isso vem, em parte, desse movimento do programa MEC USAID. Será que o emborrecimento da população brasileira não foi aleatório? Será que tem forças internacionais por trás da destruição do ensino nacional? E, estando aqui na Austrália, você vê que o método é muito diferente. O Brasil sempre teve uma formação muito complexa. Assim, a proposta sempre foi complexa, uma educação... Sabe que você estudava, você pegava a Grécia, você entendia de tudo. Não é o modelo americano que é o mundo de créditos, que você... Não, eu vou estudar essa matéria, eu quero pegar essa disciplina, desde a época de escola eu já quero isso. Então, nunca foi assim a educação brasileira. Isso foi um choque, e não deu certo. Você sai de um modelo para outro, sem nenhum tipo de preparo, metodologia, e tudo deu errado. Esse é o modelo que eles usam aqui na Austrália. Desde jovem você escolhe suas matérias. Mas no Brasil não deu certo. Você não conseguiu implementar nenhum dos dois modelos, você apenas destruiu a educação nacional. Isso foi implementado. Procurem, projeto MEC ou SAID. Eu falei, nossa senhora. E aí tem material na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, inclusive tem um material que era um documento secreto que o governo americano chegou a mandar para o governo brasileiro, que foi a Comissão da Verdade que o governo teve acesso e desclassificou o documento. Era o programa que a USAID tinha para o Brasil no ano de 1970. Arquivo de 14 megabytes já vai estar na primeira página, vocês colocaram lá. USAID no site do Arquivo Nacional. Quem tiver interesse vai dar um bisu. Se eu tiver tempo nessa semana, quero pesquisar umas besteirinhas. Quem sabe falar de Belo Monte, quem sabe falar de Itaipu, quem sabe falar disso. Mas sabe quando eu tô convicto que tem uma história muito boa para ser contada nesse âmbito do mal? Eu tô convicto. Só tem que me debruçar e gastar tempo. Mas eu tenho certeza. Você sabe alguma coisa disso também? Se jogue, que você vai achar alguma coisa útil. Mas vamos lá. Nem já dá pra falar muita coisa aqui, né? Tô dando spoiler de algo que eu nem fiz, mas que eu tenho certeza que tem alguma treta aí. Quase a estaca zero. Governadores do Sul e do Sudeste tentarão, a partir desta semana, recuperar na Câmara trechos do texto da reforma tributária que foram modificados no Senado. Na avaliação da maioria, o que era ruim piorou após a relatoria da Dardo Braga. É mesmo. Agora, se vocês estão achando ruim, por que vocês não se manifestaram antes, hein? Por que os governadores do Sul e do Sudeste não se manifestaram, não foram a público, para não ser criticado pela imprensa, para ficar de bem com a Globo? Os governadores avaliam, desde o grupo de trabalho montado pelo Lira para propor um texto sobre o sistema tributário, que houve um desequilíbrio na representação das forças.
Aí o Estadão publicou um editorial hoje. Que eu diria ele se contradiz ao longo do processo. Mas eu acho que é um bom editorial. É tipo aquela do Matheus Leitão falando a derrota do bolsonarismo, entenda. E eu acho que é a derrota do Brasil. Esse é o texto. Esse é o título, né? Uma oposição irracional. É sempre irracional. Não importa quantos argumentos Bolsonaro proponha, sempre é irracional. Senadores se deixam levar pela tóxica influência de Bolsonaro e expõem falhas na claudicante articulação política do governo na votação de um tema tão relevante como a reforma tributária. Né? O mesquitismo vive. Os bucheiros seguem respirando no Estadão. Felizmente, a sabotagem de Bolsonaro não foi suficiente para impedir a aprovação. Sabotagem. Não é oposição, é sabotagem. Bolsonaro não tem o direito de se opor. Ele está contra a sabotagem. Os bucheiros estão em crise. Bolsonaro não conseguiu convencer seu próprio partido a fechar a questão contra o texto. Veja como as ações do Valdemar em apoio do Portinho servem como munição para a imprensa tentar atacar Bolsonaro. Se o Portinho tivesse seguido as ordens de Bolsonaro, tinha dado certo, né? Por sinal, no dia de ontem até eu tive a oportunidade de conversar com o senador do PL. Eu não vou falar o que ele falou do Portinho, mas ele falou, pô, cara, ele falou assim, tu acredita que esse jantar foi a primeira vez que teve uma reunião dos senadores com Bolsonaro e com Valdemar? Ele falou assim, bicho, tá ruim. Ele falou que agora começaram a fazer um almoço, né? Que ele acha que devia ser semanal. Mas tá aí, vai mais cada 15 dias, pelo menos uma vez no mês. Ele falou que a gente tem 12 senadores e consegue fazer um almoço semanal. Tá difícil, viu? Organizar esse meio de campo. Tá se queixando de muita coisa. Não é o Eduardo Gomes, né? Porque o Eduardo Gomes votou a favor. Esse senador votou contra. Ele tava lá no dia, então já cai pra 10. Aí os outros devem ser, descobrem o que vocês pensam aí quem pode ser. O Portinho também não é, né? Porque ele falou mal do Portinho, já caiu pra 9. Enfim. Mas sua liderança tóxica se fez sentir no posicionamento de senadores de outras siglas da oposição, como PP ou Republicanos, virou o voto de parlamentares que haviam se manifestado a favor do texto na CCJ e fez o governo ceder em novas concessões e suar frio no plenário, como mostrou o Estadão. Olha esse final. Olha esse final. Imagine se os governadores do Sudeste tivessem entrado em campo, acionado, né, as suas bases, os seus vices, que às vezes são de outro partido, falar, irmão, cara, isso daí vai dar ruim. Não, pelo amor de Deus, não, vai dar ruim. Você vê, né? Bolsonaro conseguiu mudar votos, porque a pessoa tinha votado sim na CCJ e votou não no plenário. Vejam como são as coisas. E assim como na Câmara, que o governo teve que abrir, né, o cofre das emendas e de cargos, tiveram que fazer a mesma coisa no Senado. Na Câmara custou 2 ministérios e 10 bi, né? Atuação de Bolsonaro. Imagine se também na Câmara todo mundo tivesse seguido o que Bolsonaro disse, né? Todo mundo. Todos os parlamentares, né? Seja deputados, governadores e tudo mais. Imagine. Mas vamos lá. Que fique claro. Não haveria problema no voto contrário à reforma, desde que os senadores tivessem explicado as razões de sua discordância. Bolsonaro está explicando por que ele é contra. Desde junho. Porque quando ele é oposição é sabotagem, mas os senadores podem votar contra. Que lixo, viu, o Estadão? Durante o debate, economistas e tributaristas manifestaram críticas públicas ao texto. Por que Bolsonaro então não pode ser oposicionista? Por quê? O presidente do IPEA do governo Bolsonaro, Eric Figueiredo, apontou diversos problemas da reforma tributária. Por quê? Porque o Bolsonaro então não pode ser contra? Ele é tóxico. Com ele é sabotagem. Havia também muito debate sobre a alíquota final, que resultará da união de 5 tributos ou imposto sobre valor agregado, né? O IVA, embora a premissa da reforma seja neutralidade, ou seja, manter a carga tributária atual. Essa preocupação, inclusive, não é de todo despropositada, pois cada privilégio conquistado deverá majorar a alíquota padrão.
De acho. Governos petistas, ademais, sempre demonstraram muito apetite para aumentar impostos e nenhuma vontade de cortar despesas. Uai, então vai aumentar imposto. Então o PT vai se aproveitar da reforma tributária. O líder da oposição, Rogério Marinho, até mencionou algum desses aspectos. Mas, como bem disse o presidente do PP, o Ciro Nogueira, que apoia a proposta, se nós que somos liberais não votamos a favor, vamos defender o quê? O Ciro Nogueira realmente é um liberal. Nós não somos. Eu sou conservador, não sou liberal. Eis a reflexão que toda oposição deveria ter feito. Bolsonaro nunca foi um liberal, graças a Deus. E continua assim, Jair. Continua assim. Esse tipo de oposição perniciosa, com toda certeza, não serve ao país. O sucesso parcial dessa empreitada bolsonarista, no entanto, não teria funcionado se não fosse a claudicante articulação política do governo no Senado, de forma arrogante. O executivo deixou o debate correr solto por meses e só se mobilizou para impedir a derrota quando o texto estava prestes a ser votado. O placar apertado não foi o primeiro recado enviado pelo Senado e não será o último. Enquanto o governo não reconhecer a existência desse problema e enfrentá-lo, o ex-presidente aproveitará essas brechas para tentar reaglutinar forças, ainda que isso signifique posicionar-se contra uma reforma tão necessária quanto a tributária. O país merece uma oposição mais qualificada. Economistas contra, políticos contra, oposição contra, vários problemas. O Estadão reconhece, mas Bolsonaro não é qualificado. O mesquitismo, né, do Júlio Mesquita, tá aí, segue firme e forte, né? A turma dos bucheiros tá aí até hoje. Aí essa outra fala da postagem do Ciro Nogueira. Cara, isso aqui fala tanto sobre o caráter de uma pessoa, viu? E fala... O caráter não é dos melhores. Esta foi uma semana importante. A semana que nos difere dos que discordamos. Não dizemos não porque estamos na oposição. Isso são eles. Dizemos não ou sim porque é bom ou ruim para o país. Isso somos nós. E essa reforma é boa pro Brasil? É mesmo? É boa pros Esteves, né? Do BTG, Ciro. Não somos como eles. Não somos a favor do quanto pior, melhor, porque iremos ganhar politicamente. Somos a favor do quanto melhor, melhor, porque queremos um Brasil melhor para todos. Eu não sei se o Ciro sabe, né? Mas são os bolsonaros e os bolsonaristas que estão capitaneando a frente parlamentar pela exploração da margem equatorial. Que se sair do papel, quem vai colher os louros é o governo Lula. Então, eu acho que é uma baixeza sem igual. Isso só demonstra a falta de caráter dele. Para ganhar pontos com o André Esteves do BTG, o Ciro Nogueira está disposto a tudo. Não colocamos nossos projetos de poder acima dos interesses do Brasil. Quando foi que Bolsonaro fez isso, Ciro? Quando foi, hein? Que caráter podre o seu. Isso somos nós. Isso é o que nos diferencia deles. E temos que demonstrar isso quando testados. Ninguém nunca disse que seria fácil. Mas o importante é que seja o correto. Tá chamando de Bolsonaro de incorreto? Não vou cometer o erro deles para me igualar. Você tá igualando Bolsonaro aos petistas? Temos de nos diferenciar não apenas pelo não, mas só no que é certo. Ainda termina com o Brasil acima de tudo. Judas teve mais honra do que esse cara, viu? E falar. Judas teve mais honra do que o Ciro Nogueira. Aqui é da PIB, né? Dívida, a gente fala amanhã de outras coisas. Tem outros assuntos. Mas por hora tá aí. Fica de reflexão. E... olha que pinta de cabelo que tá aqui da cachorra. Meu Deus do céu. E vou te mandar o vídeo do Fernando Lara Mesquita lá no Telegram. O de Belo Monte também. Vote em mim no iBest. Me ajuda a derrotar os petistas. É o primeiro link da descrição. Dá pra votar 2 vezes já. Vota. Não deixa que os petistas vençam. Pelo amor de Deus. Eu vou ficar muito feliz se ganhar. E se gosta do meu trabalho, passa no canal. Tem um botão de valeu, tem um botão de inscrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Único registro confiável da história do Brasil. Tudo organizado por temas. E compartilhe o vídeo e volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, galera. Fui!